Gente, vamos continuar a nossa resenha desse livro aqui, ó. Educação Física, referenciais para ensino de qualidade, que ele é composto de vários artigos e a cada dia a gente está estudando um artigo. O artigo de hoje é sobre o planejamento de jovens professores de educação física. Vamos ver o que os autores falam sobre esse planejamento, né? Na introdução do artigo, o autor fala que a razão do planejamento ela é mais facilmente objeto de automatização e de criação de rotinas. Olha só, os professores com e sem experiências, eles concluem que 2/3 dos professores com experiências não sentem dificuldade nas tarefas de planificação, enquanto a maioria dos estagiários assinala dificuldade em que a maioria residem na adequação dos conteúdos às capacidades dos alunos e na plasticidade e ajustamento dos planos a situações inesperadas. O que mais que ele fala? Que o planejamento, gente, é um conjunto de decisões prévias à intervenção pedagógica na fase pré-iterativa de ensino, de longo prazo, de médio prazo e de muito longo prazo. Que o ensino é um sistema imprevisível. Por quê? Porque quanto maior for a imprevisibilidade do sistema, mais importante se torna o planejamento. E ele vem na perspectiva daquele paradigma, pensamento e ação do professor, evidenciando a forma como professores pensam, conhecem e automatizam as suas decisões diante da realidade e da experiência do professor, como solucionam os dilemas e problemas inerentes ao ensino e como constrói as suas crenças, convicções e hábitos profissionais. O planejamento é a capacidade de permitir conhecer o processo que se lhe segue sendo. Quais as vantagens de um bom planejamento? Olha só. Redução da incerteza e da ansiedade, visualização prévia do cenário de ensino, simulação de erros e de acertos, previsão de fatores contingentes, intencionalidade, comunicação e trabalho de equipe, gestão participativa dos alunos e promoção da eficácia pedagógica. E outro ponto bem importante do planejamento é a prevenção de comportamentos fora da tarefa pelos alunos, a gestão do tempo de sala de aula, o tempo de prática e a eficácia pedagógica. Tudo isso está incluído num bom planejamento. E os jovens professores, as tarefas maiores de dificuldade deles é relacionada ao planejamento. Então, eles têm dificuldade em planejar a longo prazo, que é aquela elaboração do plano anual, né? Eles têm a maior preocupação com a conduta dos alunos, então eles acabam planejando mais situações de sociabilidade, né, em detrimento a atividades acadêmicas. Eles têm muita preocupação na questão dos aspectos comportamentais dos alunos, se os alunos vão participar, sobre o controle da sala, e o diagnóstico deles são mais generalistas, né, e menos específicos sobre os alunos. O muito importante é que o estagiário, a gente tenha um conhecimento que ele não tem nem experiência, nem conhecimento necessário para planejar e para estabelecer objetos concretos para atingir com seus alunos a médio e a longo prazo. Neste caso, gente, é muito importante que ele tenha supervisão. Então, o estagiário, ele não é para estar assumindo as coisas, é para ele ser supervisionado por um professor para ajudar ele a estabelecer as metas e acompanhar esse planejamento. Outra parte aqui do artigo que ele fala é sobre os elementos nucleares do planejamento. O que tem que ter dentro do planejamento, né? No planejamento dos estagiários é obrigatoriamente escrito, no sentido de formalizar essa tarefa e de treinar e de ajudar a adquirir as rotinas de planejamento. Quais são os elementos fundamentais do planejamento, segundo a didática de Mia Laretti? São 5 questões que a gente tem que responder dentro dela. Tem que ter no planejamento o objetivo, o diagnóstico dos alunos, o conteúdo, as estratégias e a avaliação. 5 pontos tem que estar dentro do planejamento. Como é que a gente fala sobre os objetivos? O que são os objetivos? É a decisão mais importante e o ponto de entrada da planificação, constituindo a meta a atingir ao final de cada plano.
sendo que cada nível de plano possui um nível de objetivo próprio. Já o diagnóstico dos alunos significa o quê? São os pré-requisitos ou os dados de entrada dos alunos para dar início a um processo de aprendizagem. Então é muito importante ter esse diagnóstico tanto no início como no final. Outro ponto do planejamento é o conteúdo. Ele está presente a cada nível de planificação e tem que ser apropriado à melhoria das capacidades e competências dos alunos. O terceiro ponto do planejamento é as estratégias, que ela acaba sendo um falso elemento, já que a relação, né, dos elementos que constituem a estratégia já está correlacionada com toda a parte do planejamento. E aí vem as relações do professor, aluno, conteúdo, né? Eles três, os estilos de aprendizagem que a gente já viu e os estilos de ensino também. Além da utilização de materiais, o tempo da aula, tudo está dentro da estratégia. E no final do plano, nós temos a avaliação, que é o elemento que respeita a vigilância e a eficácia do planejamento. Né? Ele trata de quê? De avaliar os alunos, né? Mas avaliar também no contexto o processo, o professor e a escola. E ele ajuda para que a gente tenha critérios e comece a fazer um tratamento dos dados recolhidos nessa avaliação. E existe também 3 tipos de planejamento: o curto, o médio e o longo prazo. Vamos ver cada um deles. No planejamento de curto prazo, ele é a elaboração do plano ou do plano semanal, que às vezes são 3 planos, né? Se for 3 aulas, 2 aulas. E aí ela não aparece isolada, ela aparece em sequência, né? E dentro do plano de curto prazo, o que tem? Temos os objetivos operacionais, né? Temos os objetivos operacionais de pré-requisito, que é muito importante para saber o que o aluno já sabe, o que ele deveria saber, né? Sempre há uma introdução de novo conteúdo nessa parte, né? Nesse plano a curto prazo. Mesmo que os alunos não tenham pré-requisitos, tem que ter estratégias de recuperação caso eles não saibam, né? E tem neles as tarefas, as situações e os exercícios propostos. As estratégias utilizadas dentro da sala também os recursos, né, a utilização deles, e o processo de regulação, que seria a parte de avaliação. Já no planejamento de médio prazo, olha o que vai ter. Ele pode durar 2 semanas ou um período, né, 2 meses, né, que às vezes a gente chama até de etapas, né. E aí o que ele tem? Ele tem os objetivos operacionais terminais, né, que são as capacidades, as competências que ele deve dominar ao final desse plano, né, desse tempo. Os objetivos operacionais de pré-requisito, que é para saber o que eles têm que ter antes de iniciar esse processo de ensino-aprendizagem. Tem também a avaliação inicial, a estrutura dos conteúdos, a referência de sequência desses conteúdos, as estratégias abordadas durante toda essa unidade e a avaliação no processo tanto inicial como final. Depois a gente vê os planejamentos de longo prazo, que é aquele plano anual da turma, né? Que ele vai ter o quê? Os objetivos específicos da disciplina, que a maioria das vezes eles são baseados nos programas nacionais, né, daquela disciplina. Nós vamos ter as caracterizações da turma, né, que são as capacidades iniciais que essa turma deve ter, passando de um ano para o outro. As características específicas de alguns alunos também devem ter nesse plano anual. E a parte de avaliação inicial, para saber como é que está esses alunos, ele indica ser de 4 a 6 semanas, né? Um mês e meio, para saber como é que eles estão em face dos objetivos específicos daquele ano. E aí tem a calendarização anual, né? A questão dos recursos disponíveis, a questão das abordagens, as prioridades de abordagem, tudo vai estar nesse plano anual. A questão de eventos, campeonatos, as formas de avaliação, os dias, os prazos de avaliação, tudo vai estar nele. Em síntese, gente, vamos falar aqui sobre esse planejamento, né? Os professores que têm mais qualidade nesse planejamento, mais eficácia nesse planejamento, eles formulam os objetivos mais claros e específicos. Eles não são generalistas, né, e imprecisos. Eles representam melhor o cenário de ensino, identificando as informações mais importantes e os pormenores, né?
Eles treinam a atitude de reflexibilidade, aumentando o locus interno e responsabilização dos resultados. Eles tomam um maior número de decisões. Eles evidenciam maior atenção aos que são percebidos pelos iniciantes, né, os alunos iniciantes. Eles possuem um número maior de rotinas de planejamento de ensino já solidificadas. Esses professores, eles possuem também mais alternativas didáticas, eles gerem melhor o tempo e eles conseguem ter mais tempo de atividade com os alunos. Então, em síntese, né, o planejamento, ele pressupõe uma ação intencional que visa orientar o processo de ensino. Sem um processo de planejamento estruturado, a intervenção pedagógica torna-se mais casuística. O que é isso? Ao acaso, né? Mais acidental e não orientada por metas e por princípios prévios, além de não ajudar a lidar com os fatores contingentes e inesperados que sempre surgem durante uma aula. Então, hoje, o nosso artigo, ele tratou sobre o planejamento de jovens professores, as suas maiores dificuldades. Um beijo e até amanhã.